Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma disciplina de educação musical. Só que agora, para falar de um assunto que está sendo bem discutido, né, no mercado de trabalho, independente se você vai dar aula particular, escola regular ou montar uma escola de música, que é a questão da inclusão. É um assunto muito amplo para a gente trabalhar em 3 meses, menos de 3, né, que esse módulo é o mais apertado. A gente não consegue falar tudo que a gente precisa em tão pouco tempo. Então, eu vou tentar resumir bastante as aulas ao vivo, vocês vão ter as aulas gravadas à disposição, e o nosso conteúdo realmente é um conteúdo um pouco extenso mesmo, com relação à inclusão, mas mais no sentido de questão de leis, de mudanças, tá, pessoal? Porque fala um pouquinho do histórico, então acaba que fica parecendo que é muito conteúdo, mas se você for pegar a parte prática mesmo, não é tão complexo. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite, Isabela. Obrigada pela presença. E eu vou começar, então. Espero que vocês gostem dessa disciplina, tá? Diferente das outras de educação musical, essa é bem voltada para a inclusão musical mesmo. Não é todo mundo que trabalha com inclusão ou que tem experiências, né? Mas aqueles que tiverem e quiser nos ajudar, que quiser compartilhar, quiser marcar, fala, professora Vânia, né? A gente marca um dia para mostrar o material que eu trabalho ao vivo. Tá feito aí o convite, viu? Espero que, né, se alguém quiser fazer, a gente pode fazer uma roda de conversa com aquelas pessoas que já trabalham ou pretendem trabalhar com a parte de inclusão, para que possa compartilhar com os colegas, porque às vezes a experiência minha é diferente da Isabela, que é diferente da Núbia, que é diferente da Ana Carolina, né? Eu, por exemplo, trabalhei mais, e trabalho ainda, mais com autistas, tá? Síndrome de Down eu peguei um caso só até hoje, eu não tenho tanta experiência, mas às vezes os colegas aí podem, e sem dúvida vai contribuir muito aí com a nossa formação, tá bom? Então, vamos lá. Falar de inclusão, né, é meio complicado, assim, no sentido de que é tão amplo essa discussão, e já vou falar desde já que não é uma coisa fantasiosa. Às vezes a pessoa fala assim, eu fiz uma pós, ou eu vou fazer inclusão musical, eu vou trabalhar com inclusão, aí fica fantasiando que é uma coisa fácil, que é uma coisa divertida, e que de repente tem algumas ideias e tudo vai fluir. Não é assim, tá? Assim como nos casos que não são de inclusão e cada aluno é um aluno, nesse caso aqui é mais ainda profundo esse sentido, de que cada um é cada um. Às vezes uma atividade que você faz para um autista e às vezes você vai trabalhar com outro não funciona da mesma forma. Não vai dar o mesmo resultado. Então não tenham uma fantasia de que assim, eu vou planejar uma aula maravilhosa e vou chegar, tudo vai dar certo. Não é assim. Não é assim nem numa aula comum que dirá nessa, tá? Então, eu não estou jogando balde de água fria e nem nada, mas eu tô falando assim, põe um pé na realidade, que não é fácil, como parece para muitas pessoas, às vezes pregam aí na internet, né? Que é facinho, que a gente faz determinadas adaptações e tudo corre bem. Não é assim. Por quê? Porque tudo depende do perfil do aluno, tudo depende, às vezes, do medicamento que foi modificado. Naquela semana que ele vai para a sua aula, ele está mais nervoso. Às vezes o aluno está super bem, de repente acontece algum problema familiar, e numa semana seguinte aquilo não flui da mesma forma, tá? Então, não se cobrem tanto também. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu estudei, eu li o guia, eu me especializei, eu fiz curso. Por que eu não estou conseguindo? Não é bem assim que funciona, tá? Não se cobrem além da conta. A gente vai ver no decorrer das aulas que tudo depende do âmbito familiar, depende do interesse do aluno, da faixa etária, do grau ou não daquela deficiência, do medicamento que vai ser ou não trocado. Então, tudo isso vai influir na qualidade e na questão da sua aula, tá? E falando um pouquinho, né, da questão da terminologia adequada. Qual que é a terminologia mais usada? Tudo que a gente for discutir aqui, pode ser que amanhã, pode ser que semana que vem mude de novo. Essa parte de terminologia, gente, ela foi modificada diversas vezes, se vocês verem pelo guia. E me desculpem se alguma coisa que está colocado lá já tiver ultrapassado. Porque quando foi escrito o guia, era de uma forma. Agora pode ser de outra completamente diferente. E as conferências internacionais e as conferências, elas acontecem muito. Então, tá sempre modificando, tá? Me desculpem se tem alguma coisa que já está ultrapassado. Peço desde já desculpas, porque a gente escreve aquele guia e dali meses pode ser tudo diferente.
tá? Nas mais diversas épocas e localidades, né, a gente percebe que essas terminologias foram mudando. E a gente pergunta, qual que é o melhor termo para definir? Hoje é pessoa com deficiência. Amanhã, eu não sei. Se a gente observar, por exemplo, o superdotado foi substituído por altas habilidades. É um termo superdotado, já caiu em desuso, ele já não é utilizado mais. Né? A gente está falando da questão aí, claro, no sentido cognitivo, tá? E a partir de 1981, por exemplo, a palavra indivíduo com deficiência foi substituído por pessoa com deficiência. E o termo deficiente foi substituído também por portador de deficiência. E depois, em 1994, surgiu o termo pessoa com deficiência. Tá? Então, essas terminologias vão sendo modificadas, tá? Só para vocês ficarem tranquilos. Então, o aluno tem uma deficiência, pessoa tem uma deficiência. Deficiência física, sensorial, ela tá falando no respeito aos sentidos de visão ou de audição. No sentido de intelectual, então a deficiência que nem sempre é visível. Às vezes ela demora um pouquinho para ter o diagnóstico, dependendo da idade, né? O autismo são mudanças e alterações qualitativas em interação e na comunicação. Altas habilidades. Ela pode ter foco e pode ter características ou habilidades específicas, mas também tem medo, insegurança com os outros. Às vezes você pensa assim, eu tenho um aluno que tem ouvido absoluto e além disso ele é um superdotado, né, que não utiliza mais. Ele tem altas habilidades. Então, ele é bom em tudo. Quem disse? Não é por ele. Eles também têm uma certa dificuldade de relacionamento, às vezes, né, da questão de lidar com as pessoas. Aí você fala, é autismo? Não, é altas habilidades. Mas por quê? Porque as características específicas deles também eles têm medo, assim como os outros. Eles também têm insegurança, porque às vezes eles têm uma facilidade para aquele determinado conteúdo, para aquela determinada área, e têm uma dificuldade imensa em outra. Geralmente, essas pessoas têm uma questão cerebral, cognitiva muito alta e, às vezes, têm uma dificuldade maior motora. Fala como que um indivíduo que tem alta habilidade, ele tem ouvido absoluto, ele pode ser ruim para tocar flauta doce. Estou dando um exemplo aqui para minha área. Ele muda os dedos errados, tem uma certa dificuldade. Às vezes, ele tem dificuldade até para recortar. Por quê? Porque ele tem uma alta habilidade numa determinada área, mas ele não tem tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, às vezes, com essas questões. Primeiramente, há um problema conceitual relacionado à grande diversidade de terminologias utilizadas por diferentes correntes teóricas, tá? No item conceito de deficiência mental que a gente já falou. Acrescenta-se ainda a dificuldade diagnóstica associada a estes casos. E a gente tem que lembrar que, de modo diverso da deficiência mental, as doenças mentais, como, por exemplo, a psicose, o autismo, elas não são definidas pelas alterações nos processos de desenvolvimento cognitivo ou de aprendizagem, mas elas têm uma certa falha no quê? Na estruturação psíquica. Então, as doenças mentais são quadros psicopatológicos na infância, são passíveis de remissão e deveriam ser prioridade nos atendimentos terapêuticos. E sabemos também que, nesses casos, a educação pode ser terapêutica, principalmente se realizada desde os primeiros anos de vida. E isso é complicado. Alguns são diagnosticados de início, hoje é mais comum, mas alguns não. Às vezes a mãe só acha que ele é tímido, só acha que ele é mimado, ou que aquilo vai passar, é um momento. Então, às vezes, para algumas famílias o diagnóstico é rápido e para outras ele pode demorar anos. Então, um último aspecto que dificulta o trabalho com os alunos portadores do diagnóstico na relação com os educadores ou colegas, o desconhecimento das características dos quadros da doença, a angústia gerada pelo contato, né, com a deficiência, as imprecisões da etiologia, ou deficiências, ou inconstância de um mesmo padrão de comportamento, mobiliza sentimentos que vão do temor até mesmo o apego excessivo, ou o apego maternal, né, da raiva gerada pela impotência, a negação das possibilidades de intervenção pedagógica. E a gente tem que respeitar, porque cada família tem o seu ritmo, né? Por mais que hoje seja um assunto super discutido e seja mais comum falar sobre deficiência, para algumas pessoas ainda há uma barreira muito grande, emocional, tá?
Para entender essa questão, a gente pode destacar que a deficiência mental, ela é um quadro psicopatológico. Então, ela vai falar das funções de cognição, tá? E, todavia, os outros aspectos estruturais, quanto os instrumentais, também podem ser alterados. Então, o que caracteriza a deficiência mental são as defasagens de alteração nas estruturas mentais para o conhecimento. Aí você deve estar falando, e o relacionamento com a família? Né? Hoje é tão comum, hoje se fala-se tanto na internet, fala-se nos programas, até os filmes estão colocando. Mas nem para todo mundo isso é fácil. Por quê? A chegada do inusitado. Então, a primeira coisa é um sentido de luto que a família tem. Por quê? Na gravidez, né, toda mulher deseja que tudo corra perfeito, que a criança, né, seja perfeita, que tudo aquilo fique bem. Só que a questão da idealização, né, ainda é assim. E claro, todo mundo deseja. Só que quando você se depara com uma coisa que é diferente da realidade da maioria, com uma coisa que é diferente do idealizado, a primeira coisa é o choque. Então, a família tem que fazer o quê? Uma desconstrução da ideia de perfeição. E isso não é fácil para ninguém. Vamos falar a verdade, não é, né? Então, a negação, ela pode ser tamanha a ponto da pessoa nem perceber ou não querer perceber que tem alguma necessidade, alguma questão de deficiência. Ela vai falar, não, mas isso é coisa da minha cabeça, imagina, não tem nada. Né? E isso a gente não pode julgar, não é por maldade que as pessoas fazem isso, mas é porque é o padrão mundial, né? Da questão da perfeição. Se a gente for falar da questão de vaidade, né? Hoje tudo busca a perfeição, as coisas estão começando a se desconstruir agora. Alguns atores estão postando foto sem maquiagem e tal, mas isso há pouco tempo atrás, gente, ninguém fazia. E se tirasse uma foto de alguém sem uma maquiagem, com o cabelo desarrumado, a pessoa surtava. Então, é mais ou menos esse sentido, tá? Do paparazzo, é o sentido para essa família, tá? Então, se a gente tem um aluno que às vezes tem uma dificuldade de ir na fala, um atraso muito grande, dificuldade de marcar pulso, por mais que você veja, faça lento e todo mundo está conseguindo e ele não, isso pode ser um indício também, né? Após inúmeras repetições, a letra continua ilegível. A gente tem que observar também o estado emocional dos alunos. A questão da infantilização, né? Pode ser que ele seja só mimado, pode ser que ele, né, tá sendo educado com a avó, a mãe trabalha muito, mas pode ser que seja também uma questão de deficiência no aspecto cognitivo. Como que a gente vai saber? Isso aí aos poucos, né? E com a questão nossa de interlaçar com a educação, experiência, tudo isso vai fazendo com que a gente fique um pouco mais seguro. Mas mesmo assim, o diagnóstico só é dado pelos profissionais específicos, a gente não pode falar, tá? Outro mecanismo de defesa, né, dessas pessoas, às vezes, é a questão da projeção. Quem que é culpado? Por que aconteceu isso com a família? Às vezes a pessoa tem vergonha, um desapontamento tão grande que ela fala assim, não, mas o culpado se é genético, é lá do tataravô que tinha problema também mental. O culpado é porque você não tomou os medicamentos, as vitaminas necessárias para a formação do feto. Sempre eles vão buscar no meio desse embaraço uma culpa, tá? E tem gente até que acha que tem cura. Né, gente? Que, eu vou fazer um tratamento com a psicoterapeuta, vou colocar na musicoterapia, vou fazer uma série de atividades e vai curar. Não, não tem cura. A gente pode melhorar a condição de vida desse indivíduo, dessa pessoa, a gente pode tornar a vida dela melhor, o relacionamento com a família, com os colegas, uma série de coisas vão ser bem equilibrados, mas estatisticamente, apenas 4% das pessoas nascem com deficiência. É um fenômeno natural. Então, são comuns frases do tipo, se é para fazer só isso, né? Se o meu filho vai lá só para ficar marcando o tamborzinho, se ele não consegue ser um pianista, ele não consegue ser um violinista, eu não quero não. Para que vai servir a música? Então, é onde entra, apesar da nossa dificuldade também, a nossa condição mental, a nossa estrutura psíquica para estar ajudando a família e, ao mesmo tempo, não estar se cobrando tanto, como eu falei anteriormente. Porque vai ter mãe que vai querer exigir que ele toque muito bem, ou que ele participe muito mais que os outros da aula de música, e às vezes ele vai ser muito melhor do que muitos que não têm a deficiência. Mas essa cobrança é comum.
tá? Embora não seja saudável, ela é comum. A partir da epistemologia genética, delimitou algumas características da cognição das pessoas com deficiência. Então, os antigos testes de QI, eles não existem mais, eles foram substituídos por testes mais atualizados, tá, gente? Fixada pelo mesmo nível das operações concretas. E a autora formula a hipótese de uma viscosidade cognitiva responsável pela lentidão do desenvolvimento cognitivo que provocaria fixações em níveis arcaicos de organização e a dificuldade de generalização e transposição das aprendizagens realizadas num determinado ponto para outros setores, tá? Então, felizmente, esses testes de QI, eles foram atualizados e não é igual era antigamente, tá? Como eu falei para vocês, hoje eles estão vendo muito a questão das inteligências emocionais, vendo mesmo o desenvolvimento daquele indivíduo em determinados pontos e outros não, tá? Em relação à estrutura orgânica, nós temos quadros neurológicos e genéticos que produzem obstáculo à estruturação cognitiva. Em princípio, sim, porque todos os danos do sistema nervoso central, qualquer que seja a causa, eles podem sim produzir uma diminuição da capacidade intelectual. Então, as dificuldades na estruturação psíquica têm sido classificadas como condutas típicas. Os alunos com condutas típicas são quem? Os que apresentam problemas de adaptação à escola por manifestarem condutas associadas às dificuldades de lidar com o outro, né? São mais acentuadas. E há crianças, por exemplo, que se elas tivessem tido um professor particular para aquela determinada disciplina, por exemplo, elas aprendem muito e podem até tirar notas altíssimas, maiores que os outros. Por quê? Porque a dificuldade dela é de relacionamento, ela não é uma dificuldade cognitiva, de convivência, né? Então, a deficiência mental, ela é exclusiva à possibilidade de conhecer, de forma sistemática, aparece associada a questões de estruturação subjetiva, tá? Crescente o número de evidências de que muitas crianças classificadas como deficiente mental não seriam, se elas recebessem o tratamento, né, em tempo hábil, elas tivessem um atendimento mais especializado, como a gente viu anteriormente. Às vezes o aluno, por mais que se esforce, ele não consegue ter um convívio realmente social. Então, se ele tivesse um professor particular, ou ele fosse menos vezes à escola, talvez ele tirasse nota máxima. E por que não? Tem que respeitar, né, a necessidade e o estilo de cada um. Pessoas com deficiência intelectual necessitam do cuidado de múltiplos recursos didáticos, né? E o professor tem que estimular as habilidades, fazendo as escolhas certas desses recursos a serem utilizados em sala para proporcionar novos conhecimentos e conceitos. Os alunos apresentam deficiência intelectual, é necessário que o ensino de música, né, seja atrelado a esse tipo de reflexão. A gente sabe que não é fácil, mas a neuropsicologia relaciona mecanismos neurais com as funções mentais. E o autor apresenta alguns estudos sobre déficit intelectual associado a lesões específicas, como problemas na fala, a gente chama de afasia. Outras disfunções também pode afetar a área musical, né? E essas deficiências são denominadas amosia congênita, ou seja, é a incapacidade de decifrar, por exemplo, um gênero musical. E a amosia é uma perturbação neurológica no processamento musical, sendo considerada um tipo de agnosia auditiva, tá? Uma outra coisa que é muito comum também, a gente chama de processamento auditivo. O que é? É a capacidade, né, do processo do som. Então, quando eu ouço, isso vai chegar lá no lobo temporal, tá? E aquilo é decodificado, é por isso que eu sei que o dó é dó, que o dó grave, que é dó agudo, que é dó sustenido. Mas tem pessoas que têm um comprometimento nesse lobo temporal. Então, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir processar o som de uma forma mais correta. Então, ele pode ouvir um dó e para ele, no processamento, ele escuta a nota Fá, por exemplo. É como se fosse o daltônico do som. Aí ele escuta aquilo, ele escuta a nota e para ele é a nota Fá e não é a nota Dó, por causa desse processamento, tá? E a pessoa ouve algo e fala que é outra coisa. Então, é um distúrbio de processamento auditivo. Pode ter também problema de linguagem, de escrita, como a gente falou anteriormente, né? E até mesmo por questões emocionais. Às vezes passou por uma situação traumática
e ela ficou com um problema, né, alguma deficiência naquela área específica do cérebro, e aquilo pode estar dando problema na cognição. Isso também não é muito fácil de diagnosticar, mas é só para colocar que existem essas possibilidades, viu, gente? Como se fosse daltônico do som, isso existe. Da mesma forma que eles não visualizam certas cores, algumas pessoas não escutam da forma que deveria ser processado, por causa do lobo temporal. E as funções dos hemisférios direito e esquerdo, mesmo que o esquerdo seja fundamental para processar padrões tonais e outras funções, é no direito que acontece o funcionamento do processamento, por exemplo, da melodia, é no hemisfério direito. Então, as áreas cerebrais, elas estão interligadas. Por que a gente está falando isso? Às vezes você fala assim, mesmo a gente não sendo musicoterapeuta, mas sendo professor de educação musical, você tem um aluno que tem uma dificuldade, um problema mais específico do lado direito, do hemisfério direito. Então, o que você vai fazer? Buscar atividades que você possa desenvolver isso, que você possa trabalhar para ajudar essa criança, para ajudar esse adulto, para ajudar esse adolescente a processar melhor, a trabalhar mais esse lado do cérebro onde ele tem uma certa dificuldade. Isso requer pesquisa? Sim, mas é uma coisa muito interessante e é uma coisa, digamos, até humana mesmo, que a gente pode estar fazendo, dependendo do laudo, claro, né, gente, cada situação, a gente está pensando nas atividades que possam ajudar, tá? Se a pessoa tem uma dificuldade motora e ele não está conseguindo, né, às vezes mexer o dedo, nem com a fisioterapia, está tendo uma dificuldade, por que não trabalhar coisas, instrumentos que ele possa pegar, que ele possa trabalhar mais esse lado também, tá? Então, a atividade musical, ela mobiliza quase todas as regiões do cérebro, tá? E ao ouvir música, a gente vai o quê? Estimular várias áreas cerebrais, vocês sabem disso, tem relatos, artigos, né, publicados, como o córtex motor, que reage ao movimento, relacionado ao ritmo, e o córtex auditivo, o visual, envolvendo a questão da notação musical, por exemplo, da leitura, né? E o hipocampo, que está relacionado à memória, memorização de música, memorização de determinados trechos, a amígdala, reações emocionais da música. Então, olha só, o nosso corpo responde muito a essas questões musicais. Então, através do ensino de música, é possível escolher atividades que possam contribuir, que possam ajudar a estimulação precoce de crianças acometidas por lesões que afetam essas regiões. Pode ser um acidente, né? E não só questão que nasceu de nascimento, né? E é importante estabelecer também uma rotina. Então, aquela questão da rotina é importante não só para o autista, mas para as crianças de uma forma geral. Então, manter aquela rotina. Eu faço sempre a canção de entrada, depois eu trabalho em conteúdo musical, no final tem uma atividade de relaxamento. Então, não deixar de fazer essa rotina para que os alunos possam identificar. O professor de música chegou, o professor de percussão chegou, né? Porque quando você coloca aquela música, mesmo que pareça repetitivo, ou algumas parecidas, ele sabe que é o momento de fazer a roda para a sua aula de música, ele é o momento de guardar o material correndo, porque a aula de música chegou. Então, essa questão da rotina, gente, para a criança, mesmo não sendo a questão do autismo, ela é muito válida para a organização da sua aula, para a sua atenção rápida, né? Prontidão. E a repetição também de atividades. Você pode fazer várias atividades e repetir aquele conteúdo, fazendo pequenas variações, né, para fixação de conteúdo. Então, se você tem 6 temas musicais, duração, altura, intensidade, timbre, caráter, que se subdividem em vários tópicos, que explicitam pormenorizadamente os conteúdos, você pode fazer. Então, você utilizar recursos visuais, recursos táteis, aprendizagem multissensorial. Às vezes a gente fala assim, isso é muito importante para o autismo. Não, isso é importante para a aprendizagem da criança, para a aprendizagem do indivíduo, não é só para o autismo. Se você tiver um na turma, maravilha, ele vai responder melhor às suas atividades, aos seus estímulos. Mas isso é bom para todos, né? Apesar de sermos todos aprendizes multissensoriais, as pessoas com deficiência intelectual, elas têm se beneficiado mais da abordagem por terem impedimentos na compreensão mais abstrata. E pode ser percebido tanto em adultos quanto crianças que em atividades desse tipo, muitos conseguem realizar a atividade, porém não conseguem manter o pulso, por exemplo. Às vezes o aluno tem uma dificuldade motora muito grande ou realmente ele não consegue manter esse pulso. Ou realizar contornos melódicos precisos, ou ter uma boa afinação, né? Articular palavras legais realmente na parte de prática de canto. Como que a gente vai ajudar? A gente pode perceber a recursividade. Então, a gente vai avançar etapas, mas tem sempre que estar retomando conteúdos, né? Isso a gente já faz
mas ficar mais atento ainda. Porque, afinal de contas, trabalho com inclusão não quer dizer que você vai fazer todo mundo fazer atividade, porque vai ficar bonita a atividade, todo mundo participando. Não é isso. É mais que isso. É você buscar as dificuldades da pessoa e também as partes que ela tem facilidade e tá trazendo aquilo para as suas atividades musicais. Ok? Bom, pessoal, eu vou pausar a gravação, que às vezes alguém quer fazer alguma pergunta, não quer que fique gravado. Muito obrigada, meninas, pela presença e até a próxima. Aula semanal. Deixa eu pausar aqui. Muito obrigada, viu?